Olá, pessoal do programa Hemograma Top. Estamos novamente, eu, Humberto e meu amigo Valber, para comentarmos o caso 8 deste programa. Valber? Bom dia, pessoal. Vamos lá, esse é um caso bem interessante. Vamos ver inicialmente o laudo do equipamento, o que é que ele nos forneceu de informações, né? Então, nós vemos aí o laudo, onde temos novamente aquela tríade leucêmica, com leucocitose de 63.900 leucócitos, hemoglobina de 4,75 e plaqueta de 117. Exatamente. Então, e observem do lado direito exatamente o que o equipamento liberou em relação à contagem relativa, né? Então, botou 12,3% de neutrófilos, linfócitos 47,3%, monócitos 20,7%, eosinófilo 1,04% e basófilos 18,6%. Esse talvez seja uma célula aí dentro dessa contagem aí que chame mais atenção. Por que, Humberto? Exatamente. Então, quando o aparelho nos fornece isso aqui, a gente já vê aqui que nós temos um predomínio dos linfócitos e monócitos, né? Isso pela interpretação dele. Lógico que aí nós vamos ver na lâmina, né? Vamos procurar isso na lâmina. E 18% de basófilos. Então, provavelmente, o que é que nós vamos encontrar aqui? Células com citoplasma bem basofílico. Exatamente. Ou talvez de aspecto granular, porque talvez isso aí possa fazer com que a máquina, né, interprete como basófilo. E vocês observando ali também a presença de células mais jovens, como bastões, e os linfócitos variantes. São informações, né, que o equipamento nos dá, onde a morfologia vai fazer a diferença. Esse é o trabalho, né, primordial nosso para mostrar a vocês. Isso aqui é o que chama atenção, porém a morfologia definirá esse caso. E aí vamos para as imagens da lâmina, né? Então, inicialmente, quando a gente começa a ver a lâmina, nós começamos a encontrar realmente algumas células aqui com características parecidas do linfócito, digamos assim, pelo formato, pelo tamanho, talvez, mas que já difere um pouquinho, né? Exatamente. São células que, observando aí, ela tem uma alta relação núcleo-citoplasma, cromatina ligeiramente frouxa, com um esboço nucleolo bem evidente, né? Então, são células que, nesse primeiro caso aí, já nos chamam a atenção. Vamos mais à frente, Humberto. Então, passando as imagens, nós encontramos aqui monócitos também, né? Neutrófilos a gente já tinha visto ali. Já que o próprio equipamento também, né, deu um aumento em relação aos monócitos, então a gente fotografou aí para mostrar já alguns aspectos. Observe aquela célula superior ali, tá certo? Um nucleolo bem evidente, com alta relação núcleo-citoplasma, né? Então, essa outra aqui embaixo também, dos neutrófilos. Só observando essas células. Observem essa. Algumas pessoas poderiam até, assim, como nós vimos os resultados, confundir com linfócitos, como alguém deve ter confundido. Agora, sempre quando for fazer essas avaliações, compare essas células com as hemácias. Né? São células que dão quase 2 vezes o tamanho da hemácia, aí, no mínimo, tá certo? Então, isso nos chama a atenção. Então, vocês estão vendo aí nas imagens que novamente encontramos outras células com essa característica de imaturidade, digamos assim, né? Então, temos uma cromatina mais frouxa, presença de nucleolo. Os bastõezinhos ali à direita foi visto, é o eosinófilo agora. Essa então é que você observa, né, é uma característica bem acentuada da cromatina frouxa, o nucleolo bem evidente, né? Essa aí é uma célula considerada de médio tamanho, né, com moderada relação núcleo-citoplasma. Essa é uma das células que não deixa dúvida em relação a ser uma célula blástica. Exatamente. Então, vocês percebam que nós temos bastante dessas células. Pronto, eu estava procurando justamente um slide onde tivesse para a gente comparar um linfócito maduro. Apesar que aqui ele não ficou bem focado nesse linfócito. Focaram os blastos, que são esses três. Nós temos aqui 3 blastos. E temos aqui o linfócito. Ele não ficou bem focado, mas mesmo assim dá para a gente ter uma ideia da diferença da cromatina. Então percebam que aqui nós temos uma cromatina condensada e nesses 3 aqui,
à direita, acima e à esquerda, nós temos uma cromatina frouxa. E até os blastos menores, né, se vocês observarem, são maiores do que as hemácias e maior do que o próprio linfócito. Exatamente. Então, novamente aqui, nós temos essa célula que é um blasto bem característico. Essa outra, um blasto, porém, puxando mais para o tamanho de um linfócito. Porém, a cromatina, comparando com o da cima, vocês veem a diferença em relação ao linfócito normal. Exatamente. Então, são blastos pequenos, né, nesse caso aí, e um blasto de tamanho médio. E eu acho que talvez alguns colegas tenham confundido exatamente essas células blásticas com linfócitos. Isso, então vamos adiante, né? Vamos agora ver as respostas de vocês em relação a este caso. Só um instante. Então, já temos aqui apenas 4 participantes responderam a este caso até o momento, né? No momento que estamos fazendo o vídeo. E dos 4 participantes, as respostas em relação a blastos variaram de 6 a 35. Então, teve uma resposta de 35, outra de 6, outra de 15 e outra de 18. Eu só queria fazer, Humberto, um comentário em relação a essas respostas. 3 delas, né, em relação ao exame, caracterizaria exatamente a leucemia aguda, né, até por ter mais de 10, acima de 10% de blastos aí, né, que a gente só confirmaria realmente acima de 20%, tanto na medula óssea como no sangue periférico. Mas 6% de blastos, o mínimo, e 35%, existe um disparate muito grande em relação a isso. Então, talvez o colega tenha visto 6% apenas, tenha confundido exatamente, talvez, esses blastos menores como linfócitos. O que é que você acha, Humberto? Exatamente. Eu acho que é até melhor da gente tecer esses comentários quando nós mostrarmos a nossa conclusão. Pronto. No caso. Porque Perfeito, perfeito. Então, vamos descendo aqui para a gente ver as outras células, né? Então, promielócitos teve resposta de 0, 1 e 2 participantes encontraram 5 promielócitos. Mielócitos 1, 2 e 7. Metamielócitos variou de 2 a 11 metamielócitos. Bastões de 2 a 14, né? Como vocês estão vendo aí. Segmentados teve uma variação de 15 a 28 segmentados. Linfócitos de 20 a 44, né? Então, por aqui, pela sequência, esse que botou mais linfócitos, 44, foi justamente aquele participante que colocou apenas 6 blastos. Provavelmente. Então, aí a gente vai ver, quando nós mostrarmos a nossa conclusão, a gente pode tecer um comentário melhor. Monócitos teve uma variação de 4 a 12. 2 participantes encontraram 4 e 2 participantes encontraram 12. 12 monócitos. Eosinófilos, 7, de 2 a 7, a variação, né? Basófilos, 0, 1 e 3. As observações. Contagem de 2 eritroblastos em 100 leucócitos contados. Presença de blastos, cromatina frouxa, nucleolo, moderada relação núcleo-citoplasmática. Plaquetopenia confirmada pelo método de Fônio. Presença de raras plaquetas gigantes. Foram observados 2 eritroblastos em 100 leucócitos contados. Foram observados 6% de células de tamanho médio com alta relação NC, cromatina frouxa, nucléolos evidentes e de citoplasma discretamente basofílico. Presença de um eritroblasto em 100 leucócitos, neutrófilos com gigantismo e monócito displásico. Isso, então essas foram as observações dos 4 participantes. Agora deixa eu mostrar aqui qual foi a nossa conclusão frente a este caso. Então, essa foi a nossa conclusão, né? Nós encontramos 32 blastos, né? Com a descrição: blasto de tamanho pequeno, maioria a médio, com moderada a alta relação núcleo-citoplasmático, cromatina frouxa, núcleos arredondados ou ovais, nucleolo evidente e aparentemente agranular. Então, nós ainda encontramos, além dos blastos, 2 metamielócitos, 10 bastões, 19 neutrófilos segmentados, 17 linfócitos, 18 monócitos e 2 eosinófilos.
primeiro vou comentar em cima realmente do que Valber até já começou a comentar, né? Então, o participante que colocou apenas 6 blastos, provavelmente ele contou os outros como linfócitos. Como vocês viram ali, realmente nós tínhamos alguns blastos mais ou menos do tamanho do linfócito, que o que diferenciava era apenas a cromatina. A outra observação que eu já vi aqui foi em relação aos monócitos. Nós tivemos alguns participantes que encontraram apenas... Deixa eu voltar aqui para a resposta de vocês. Tiveram 2 participantes que encontraram apenas... Cadê aqui? Só um instante. 4 monócitos. E, em contrapartida, teve muito metamielócito, que nós encontramos apenas 2, Valber. Eu acredito que esses participantes podem ter confundido alguns daqueles monócitos com metamielócitos. Eu sugiro agora que os colegas revisem a lâmina, né, com outro olhar, né? E eu queria dizer que em relação a uma célula dessa, a um exame dessa, que as pessoas têm uma certa dificuldade de realmente se confirmar se é blasto ou não, nesse caso coloco como célula de características de maturidades, porque na dúvida, né, você dizendo isso, você vai levar ao médico a pensar numa leucemia aguda, porque a tríade leucêmica estava tendendo exatamente a isso. Então essas células pequenas que as pessoas podem confundir com linfócito ou não, né, ou poderia confundir também, Humberto, até com um prolinfócito, porque algumas células são arredondadas, tem um nucleolo que poderia lembrar o prolinfócito. Porém, a cromatina do prolinfócito é diferente dessas que vocês estão observando aí nessa lâmina. Então eu sei que esse critério morfológico assim deixa uma certa insegurança, não só para vocês, viu, amigos, para a gente também. Porém, assim, nós temos talvez como diz assim, a sorte de contarmos com hematologistas muito próximos, né? E temos a clínica e temos tudo isso aí a nossa disposição. Então, esse caso realmente foi um caso de leucemia aguda, confirmada com a imunofenotipagem, né? E são blastos realmente. Então, revisem as lâminas, né? Observem agora, observem os detalhes, né? E façam uma nova contagem para ver se realmente existe uma certa mudança em relação a isso. Eu quero fazer outro comentário também em cima dos comentários de um participante ali, que ele colocou características de displasia, né? Monócitos displásicos. E ele, assim, na nossa descrição nós não colocamos, porque como nós encontramos uma grande quantidade de blastos e que a gente viu que puxava mais para uma leucemia aguda, nós terminamos deixando essa observação de lado. Porém, a observação do colega não está errada nem equivocada. Tem, sim, algumas características displásicas também nessa amostra, só que nós não colocamos justamente por isso, porque como nós vimos que se tratava de uma leucemia aguda e que nas leucemias agudas também nós podemos encontrar esses achados, então nós preferimos não colocar, porque nós sabíamos, pelo laudo, pela quantidade de blastos, que se tratava de uma leucemia aguda. Então, nós preferimos não colocar. Porém, como inclusive alguns casos passados, né, mais característicos de um SMD, com um número menor de blastos, aí sim a gente dá importância a esses achados. Entenderam, pessoal? Mas o participante que descreveu, que viu as características displásicas e terminou colocando na sua descrição, não está errado. Tudo isso é uma questão de direcionamento em relação ao laudo frente à morfologia que estamos vendo. Quando nesses casos aí que o Humberto acabou de falar em relação aos monócitos displásicos, os neutrófilos hipersegmentados, isso pode até estar juntamente com a leucemia aguda, porque a pessoa pode ter uma SMD e ter agudizado, tá certo? Mas nesse caso específico, pela quantidade de blastos que nós contamos foi muito alta, está praticamente definida como uma leucemia aguda. Então o nosso direcionamento era exatamente esse, para chamar a atenção do médico, se trata de uma leucemia aguda. E também, assim, nós percebemos que alguns participantes encontraram promielócitos, mielócitos. Na nossa contagem, nós não encontramos.
Agora, também, alguns participantes ali nós vimos que tinham uma grande quantidade dessas células, provavelmente pode ter visto alguns desses blastos que de repente tinha alguma granulação e interpretou como um promielócito ou como o próprio mielócito. E aí nós chegamos novamente ao final de mais um caso do programa Hemograma Top. Então, as dúvidas que vocês tiverem, entrem em contato conosco, perguntem, e aí com certeza vocês vão ter um aproveitamento muito melhor desse programa. Pessoal, aguardamos vocês no próximo vídeo do próximo caso. Vamos agora para o caso 9. Beleza, foi um prazer aí, até o próximo caso. Valeu, um abraço.